Olá, pessoas e seres humanos, como é que vocês estão? Aqui é a Mary e vamos para mais um diário de escrita de turquesa. E sim, como vocês estão vendo, eu tentei fazer um vídeo diferente hoje para não ficar só eu falando do que eu escrevi. A minha webcam é horrível, então vocês estão me vendo toda estourada, borrada e toda cagada, porque a minha webcam é realmente muito ruim. Mas enfim, né? Melhor do que ficar só o estranho aí na tela. De qualquer forma, eu resolvi mostrar pra vocês o meu arquivo de planejamento, porque nos últimos 2 diários de escrita nós falamos um pouquinho sobre bloqueio criativo. E aí no outro diário, o anterior, eu falei que pra acabar com aquele bloqueio criativo, eu resolvi fazer um planejamento um pouco mais detalhado. Então eu vou mostrar isso pra vocês aqui hoje. Desde que eu fiz aquele planejamento, eu não tive mais problema com bloqueio, porque tudo que eu preciso fazer agora é sentar e escrever. Não tem muito mais segredo, sabe? Tipo, senta a bunda e escreve, basicamente. Aqui, como vocês estão vendo, eu tô usando o Word. Eu não gosto de escrever usando o Word, mas o turquesa especificamente eu tô usando, não sei porquê, eu não gosto de usar. Eu gosto de usar o Drive, né, do Google, e escrevo tudo lá no Docs, porque dessa forma eu não perco o arquivo, eu posso abrir ele do celular se eu precisar, eu tenho acesso a tudo de qualquer lugar. E eu também, porque eu sou certinha, né, e meu Word, como vocês podem ver aqui, ele é falsificado, e eu não gosto das coisas falsificadas, eu sou uma pessoa certinha. Mas, sei lá, turquesa, acho que eu comecei a escrever aqui no Word porque foi aquele monte de ideia que me veio na cabeça, eu sentei e comecei a escrever em qualquer canto e acabou ficando aqui mesmo. Mas eu já tô começando a ficar com medo de perder o arquivo, então provavelmente eu já vou subir ele pro Drive muito em breve. O último capítulo que eu postei, então, é o capítulo 18. Se vocês não leram até aqui, gente, vai ter spoiler, vocês ouvem o que eu tô falando, mas não leem a tela porque vai estar tudo aqui, né? Mas, de qualquer forma, o último capítulo que eu postei foi o 18 e vocês estão vendo esse diário de escrita agora aqui no capítulo 19, que eu até agora não dei título ainda, vocês já sabem qual que é o título ou não. Então é como se vocês estivessem no futuro. Enfim, o capítulo 19 é só conversa de celular entre a Tuta e o Luan. E vamos aqui para o planejamento. Eu comecei a ficar com aquele bloqueio criativo quando eu cheguei lá pelo capítulo 10. Os próximos capítulos foram bem difíceis de escrever e a partir do 13 em diante eu fiz o planejamento. O 13 não tá aqui, não sei, eu provavelmente deletei sem querer, mas não é importante porque eu já parei de escrever, né? Uma coisa interessante do planejamento como vocês podem ver, é um parágrafo, 2, cada capítulo, e eu não sigo 100% do planejamento, assim. O planejamento serve pra ajudar, mas eu não gosto de ficar presa ao planejamento. Então, um planejamento pode dizer, por exemplo, a pessoa vai no parque, do parque vai pro shopping, do shopping vai pro restaurante. Mas à medida que eu tô escrevendo, eu decido fazer um capítulo pro parque, um capítulo pro shopping e um capítulo pro restaurante. Ou um capítulo pro parque, ou o capítulo do restaurante deixa de existir, e um capítulo no shopping. Vocês estão entendendo? Tipo, a gente não precisa seguir o planejamento que a gente faz 100%. Porque o planejamento ele tá ali pra ajudar a gente, pra dar um caminho. Só que à medida que a gente vai escrevendo, esse caminho muda, esse caminho vai para outros lugares. Os personagens mudam enquanto a gente tá escrevendo. Então o personagem que antes era tímido, no meio da escrita pode deixar de ser tímido. Então o planejamento tem que fluir de acordo com o texto e não o texto seguir 100% que tá no planejamento, porque senão você vai ficar com um livro e personagens muito engessados. Então tem gente que gosta de dar signo para os personagens. O signo do personagem Roberto é Escorpião. Aí vai lá e pega todos os estereótipos, né, do signo e começa usando o personagem. Só que esse personagem acaba ficando engessado do começo ao fim. O personagem acaba não evoluindo naturalmente à medida que a história flui. E isso não é bacana, né? A gente quer que os personagens cresçam, que a história cresça, que as pessoas dentro do livro aprendam igual acontece na vida real. Aqui vocês podem ter uma ideia. Eu separei muita coisa aqui, sabe? Tipo, que o capítulo 16 era isso aqui. Na verdade, o capítulo 16 era isso aqui tudo.
Então, houve divisão aqui. No capítulo 17 também tá diferente do que tá no planejamento. O capítulo 18, antes era o 18, o 19 e o 20. E eu cortei e ficou só 18, aí eu separei o 19, vou separar o 20. Esse capítulo 19 nem ia existir. Então, é porque à medida que eu fui escrevendo, eu fui vendo o que encaixava melhor em cada momento. Já que o planejamento é bem resumido, não é muito complexo, a gente não consegue ter uma noção boa de como que vai ficar aquilo no andamento das coisas. Isso pelo menos pra mim, né? Cada autor é diferente. Mas isso aqui é porque o Turquesa é um livro muito simples. Eu não acho que é um livro que necessite de um planejamento muito extensivo. O Desmortos tinha um planejamento mais complexo que esse, até porque era 2 pontos de vista, um capítulo para Lucas e um capítulo para Lorena. Nossa, confundindo tudo agora. Lucas, Lorena, Lucas, Lorena, Lucas, Lorena. Então era mais complicado de deixar as coisas em ordem, porque também tinha fantasia e é mais difícil. Para vocês terem uma noção aqui, ó. Esse arquivo aqui é um questionário criado pela Patricia C. Reed deve ser, que é um questionário extremamente complexo para quem escreve alta fantasia. Ele vai falar sobre... Gente, olha o tamanho dele, é 39 páginas de perguntas, saca? Ele vai englobar as raças que existem no mundo, a política, o sistema monetário, a geografia, a flora, a fauna, tudo. Essa pergunta aqui, por exemplo, falando, tipo, de onde que as pessoas tiram o alimento, sabe? Onde você tem um reino, tá? E onde que esse reino planta comida? Claro que muitas dessas perguntas não são relevantes para cada história, então você não precisa, claro, dependendo do livro que você vai escrever, você não vai responder essas 39 páginas de pergunta. Você vai responder o que vai ser relevante para você, o que vai te ajudar na construção do seu mundo. Esse questionário tá me ajudando muito a reescrever agora o Dragão e a Fênix, que é um livro de fantasia que eu sei que vai dar um trabalho do caramba ainda para eu conseguir terminar de escrever. Mas quando a gente escreve um livro de fantasia mais complexo, é importante a gente manter um planejamento bem acirrado, bem apertadinho, bem fechadinho, porque é muito fácil a gente esquecer um nome de personagem, uma data, uma informação e colocar erros de continuação no livro. Então, dependendo do nível de complexidade da sua história, você vai precisar de um planejamento com um nível de complexidade diferente. O Antes de Tudo Acabar praticamente não tinha planejamento, ele era extremamente simples assim. Os parágrafos eram até mais simples que os de Turquesa. Mas é isso aí, gente. Só compartilhando com vocês isso aqui mesmo. Me digam o que vocês acharam desse formato, né? Eu mostrando o arquivo, falando aqui no seu webcam vagabunda. E vamos lá, vamos ver o que eu faço aí no próximo diário. Vocês me digam aí o que vocês querem saber sobre o livro, sobre a escrita, que aí no próximo diário eu respondo pra vocês. Que aí a gente faz um negócio um pouco mais dinâmico, não fica só eu falando, né? Assim vocês se comunicam também comigo através do Wattpad aqui no YouTube e a gente vai conversando sobre esses processos de escrita. É isso aí, galera. Beijão, abraços e até a próxima. E lembrem-se de adicionar o livro da biblioteca de vocês para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um capítulo novo. Adeus!